jogo. Porque o que acontece? A torcida do Corinthians tem um hábito que no pré-jogo, né, no aquecimento, a torcida costuma gritar os nomes dos jogadores e tal. E quando chegou no nome do Silvinho, ele foi vaiado. Então vaiaram o Silvinho especificamente. Isso. E não tinha nada a ver com o jogo em si. Claro, o torcedor pediu a vitória. A insatisfação com o Silvinho. Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? hein? Beleza? Bem-vinda. Muito obrigada. Sua voz está ótima, graças a Deus. Mas eu acho que o torcedor não se incomodou com o Grêmio, entendeu? Eu não acho, sinceramente. O Corinthians estava jogando a bola dele lá, entendeu? Foi um segundo tempo de superação. O Renato faz um golaço, mais uma vez, no melhor estilo dele. Aquele gol é o cartão de visita. E agora com o Willian entrando em forma, acho que esses dois caras vão chamar a responsabilidade. O problema é a previsibilidade. Ontem nós vimos isso com o Grêmio. Sim. Mas eu esperava um outro espírito. Eu esperava uma outra forma de encarar essa partida. Eu esperava uma forma... aquela ligação torcida com o campo. Isso, eu acho que faltou. Acho que faltou muito. O Sormani falou que a torcida não se importou. A torcida do Corinthians lotou o estádio ontem para ver o Corinthians rebaixar o Grêmio. Exatamente. Isso foi escrito. Isso foi escrito numa carta da torcida organizada antes do jogo. A torcida do Corinthians enche o Itaquerão todo jogo está lotado. Não foi com... Se rebaixasse o Grêmio, ótimo. O Corinthians pode rebaixar o Grêmio no meio de semana agora. É só ele perder pro Juventude. Mas aí não tem o carimbo, né? Não é o troco para se encarar. Mas o jogo do Grêmio com o Corinthians lá em Porto Alegre foi um empate também, entendeu? Quando rebaixou o Corinthians, foi um empate também. Eu não sei. Eu acho que a torcida pediu a vitória, não veio. Acho que... Não, ela teve... Ela tinha esse simbolismo, na minha visão. E, aliás, um abraço a todos aqui. Zé, Sormani... bem-vinda, né? Ele me ama, ele não aguenta, ele me ama muito. Um abraço, fã de esporte também. Tinha essa chancela. E o peso da arquibancada veio muito através do que, ao longo da semana, os torcedores organizados pediam, né? Esse espírito de rivalidade, ele também tem um peso. O Corinthians, claro, ele com um empate estaria na fase de grupos da Libertadores. Conseguiu o objetivo, mas muito mais a fórceps do que, de fato, construído no espírito corintiano de ser. Que era o espírito de, dentro de campo, você demonstrar um futebol minimamente competente. O Corinthians não jogou bem diante do Grêmio. O segundo tempo foi muito mais nessa base de uma empolgação, de estar perdendo e sabendo que a torcida estava pressionando em muitos momentos, cobrando, não xingando, mas cobrando. Os caras estavam querendo, bora, e aí? E aí, qual é a resposta? O torcedor, claro que está ali na arquibancada, ele faz esse tipo de barulho. E é absolutamente normal, né? E o Silvinho, não entendendo isso muito bem, como o Zé colocou no desenho, você tem o Renato preso com o Thiago Santos, inverte com o William. William, traz você que movimenta mais que o Thiago, abre um pouco o Renato, entendeu? O Renato puxa um pouco mais o jogo para confundir um pouco a marcação. São movimentações que o cara faz dentro de campo que ele deixou de fazer. E ele deixa de fazer. Ele sempre fica no mesmo esqueminha, não muda muito. O diferente foi puxar um pouquinho o Renato com o Juliano, mas ao mesmo tempo ele se arriscou a ter um Grêmio, se compreendesse, fosse um pouquinho mais ambicioso, menos cauteloso, porque a gente sabia que o Grêmio também está desesperado, de buscar um segundo tempo para cima de uma marcação no Corinthians mais frouxa. Ele mexeu no posicionamento dos jogadores, principalmente no segundo tempo. Mas não funciona. Lógico. Com as trocas ele mexeu. Não ficou estático. Não, ele colocou dois centroavantes. Ele puxou o Renato para trás. Recuou, centralizou mais o Roger Guedes. Ele mexeu no time. O problema, eu acho... O Corinthians depende só do Renato, para mim. Dentro de campo falta muito isso. Não dá. Você tem o William, você tem o Juliano, você acha que não tem coletivo, sobe o Juliano. Eu acho que um Corinthians ainda que depende extremamente do Renato. É um Corinthians mal trabalhado. Eu não vejo o Silvinho, para mim, como técnico para o ano que vem do Corinthians. Não vejo. Não acho que nesse momento seria o meu treinador. Porque tem uma rejeição grande da arquibancada. Dentro de campo, apesar dos pesares, é um técnico que está em fase de adaptação. Vejo o mercado hoje brasileiro mais limitado para o que o Corinthians precisa com o elenco que tem. Vou fazer uma pergunta para vocês. Não é sacanagem. O Carille deu uma entrevista ontem em Santos, deixando em aberto o futuro dele. Vocês acham que tem Não. espaço para ele no Corinthians? Não, eu acho que o Carille, neste momento, eu acho que não tem as portas abertas, não. Eu acho, nesse momento. Não pela pessoa, não é nada disso, mas pelo último trabalho, pela forma como ele conduziu. Eu não vejo de imediato, por exemplo, o Silvinho cai e o Carille assume. Não acho que o Corinthians precisa de uma variação, se ele precisa de uma cabeça nova, de um técnico diferente, um pouquinho mais maturado, ele pode olhar para outros mercados. Não é feio.
Não é feio você tentar olhar para o que a Argentina tem, o que o Portugal pode oferecer, não sei. Só que a diretoria do Corinthians não vai fazer esse tipo de movimento porque eles não têm esse anseio. Não é um exagero que estão pegando no pé do Silvinho? Por exemplo, eu vi muita gente reclamando que ele improvisou o Duqueiroz na lateral direita. Eu compreendo. Não, o Du era lateral. O menino que estava no banco, ele não tem ainda a confiança para entrar num jogo como João esse. Pedro? Se bem que o João Pedro é mais experiente que o Du. O João Pedro é mais experiente. Mas ele não está jogando há muito a pergunta, tempo. Dani, a pergunta o não é... Duqueiroz está entrando. Mas a pergunta não é porque o Duqueiroz entrou. A pergunta é por que contrataram o João Pedro? Pois é. Mas aí não passa pelo Silvinho. Sim, mas a pergunta é essa. Porque se você... Mas ele aprovou. É o mesmo que o Roger Guedes. Sim. Você não pode contratar um jogador que fica 6 meses no banco, e não joga. Você não pode. E quando você tem a oportunidade de colocar, você não coloca, você improvisa. Não pode. Isso é inadmissível. O Du jogando como primeiro, como primeiro homem de volante. Mas é essa a questão, Dani. É essa a questão, porque o Corinthians no passado fez várias contratações assim e teve que dispensar 30 jogadores e quando ouviu a possibilidade de Série B e a torcida bater lá no CT do Corinthians de uma forma um pouco mais dura, aí foi atrás desses 4 jogadores mais velhos. Né? Aí sim, porque as outras contratações, que não é o caso do Silvinho, essas outras contratações estavam colocando o Corinthians na Série B. Sim. Muito bem lembrado. Estavam colocando o Corinthians na Série B. O Silvinho falou depois do jogo, ninguém contava com o Corinthians na sexta coluna. Só rapidinho. Ele não está sendo honesto. Por que ele não está sendo honesto? Porque quando as pessoas disseram isso, foi o que o Zé falou. Não, é que 6 meses atrás ninguém falava isso. Só que 6 meses atrás era outro time. E ele, se ele fosse honesto, ele diria o seguinte, naquela época, eu também achava que não ia dar. Naquela época, quem comentou isso, comentou com razão. Porque a gente tinha um elenco que não era bom e um time que não era competitivo. Que perdeu na primeira rodada para o Atlético Goianiense, foi eliminado pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Era um time que estava deixando todo mundo apavorado. Foi o que o Zé lembrou bem. E, em função disso, eles foram fazer compras. Foram as compras. Sim. Trouxeram o Renato, o Juliano, o William e o Roger Guedes. Então, eu não acho honesto da parte dele dar esse tipo de declaração. Porque parece que ele está imputando a nós, jornalistas, a nós, comentaristas, à imprensa, uma desconfiança ao Corinthians que não deveria ter existido. Claro que deveria. O time era outro. Agora é fácil falar isso. Agora é fácil. Eu queria ter um jeito de descobrir o que o Silvinho comentou ou comentava naquela época, esses 4 não estavam lá. Isso eu não acho honesto isso. Não acho legal. E sem contar uma coisa, o Corinthians não vence fora de casa desde agosto. Última vitória do Corinthians fora de casa contra o Grêmio. Sim. 1-0. Né? A última vitória do Corinthians fora de casa contra o Grêmio, 1-0. Então, como é que um time que é desequilibrado em sua própria tabela, ele pode falar esse ponto de que, são as mil maravilhas, mais acertos do que isso? Eu vejo 50-50. Eu vejo 50-50, porque um time que dentro de casa é um, fora de casa é outro. E para você jogar uma Libertadores... Mas 50-50 pra quê? É aí que eu quero chegar. Acerto e erro. Tá pronto para a fase de grupos da Libertadores? 50-50 não. 50-50 não. Para você jogar uma Libertadores, você tem que ter resultado fora de casa. Sim. Óbvio que você tem. Não adianta você só contar com a sua pontuação em casa. Tem times que com 9 pontos na fase de grupos caem. Sim. Entendeu? Então, assim, desculpa, ô Silvinho, mas a sua equipe é desequilibrada. O seu padrão de jogo com o Corinthians, ele é muito mais estático do que variante. E, obviamente, que a sua equipe apresenta um resultado que, para o torcedor, não passa confiança. Porque ela é extremamente dependente de um nome em campo. Se esse nome some do jogo, como o Renato estava em muitos momentos do segundo tempo travado, o Corinthians não andou. Foi uma bola que o Grêmio abriu para o Renato, pelo talento dele, que ele conseguiu chutar em gol e fez um belo gol. Porque ele é muito bom. Porque o Renato Augusto é diferente. Não é você e o seu time que faz a diferença.